Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, Fox Podcast. E hoje temos uma figura ilustre, como sempre, eu sempre falo, amo vocês, justamente porque vocês têm me elogiado demais da conta pelo trabalho que eu tenho feito. E hoje nós vamos conhecer Ana Maria Gonçalves. Eu não ia falar o sobrenome dela, mas como existem tantas Ana Marias, né? Eu decidi falar. Eu quero te dar uma boa noite, um ótimo fim de semana. Nós estamos gravando isso aqui à noite, porque o nosso podcast, por enquanto, está sendo gravado. E eu gostaria de apresentar a vocês uma pessoa que tem uma experiência muito vasta, tá? Já vem anos e anos trabalhando nessa área. E hoje nós vamos conversar sobre assistência social e consultoria social. Vamos descobrir qual é a diferença entre essas duas situações aí, vamos dizer assim, né? E eu quero apresentar a vocês a Ana, minha amiga linda. Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, como é que você tá? Oi, Gibson, boa noite aí a todos os telespectadores que vão nos ouvir, né? Vão nos assistir. Tudo junto. Eu estou bem, graças Ótimo. a Deus. Você tá nervosa? Por isso que tá melhor você ficar sempre que eu vou te fazer perguntas, assim. Então você pode relaxar, solta. Soltou. Que a gente vai... Gente, a gente vai colocar aqui embaixo o número, porque esse podcast é com o intuito de promover, né, de uma certa forma, o serviço da Ana Maria, porque a agência Fox passou a representá-la como consultora e nós estaremos oferecendo esse serviço através da Fox. Então, quem precisar desse serviço vai estar aqui, ó, nesse númerozinho aqui, que agora eu estou ficando super show com a câmera, estou ficando super fantastic. E ela também vai falar alguma coisa aí sobre a consultoria. A gente vai colocar o site também. Vamos deixar tudo site, pronto. Número, zap, já está com tudo isso. Rede social, já estamos com algumas coisas bem arrumadas. Que bom, que maravilha. Parecido, né? Preto com preto, que ótimo. Bom, Ana, a gente vai hoje clarear muitas coisas. Eu, especialmente, vou estar aprendendo muito com você, porque a gente ouve falar o tempo todo, ok? Fico, né, muito confuso com tudo isso. Eu espero que hoje a gente consiga realmente chegar a um ponto em comum, ou melhor dizendo, esclarecer de uma vez por todas, porque eu mesmo conheço, eu sou uma delas, conheço várias pessoas que não entendem, na realidade, o que é ser uma assistente social. Eu sei que você tem várias áreas de trabalho, mas vamos primeiro tocar nesse assunto. A pergunta é direta e reta. O que é ser uma assistente social? Que tipo de trabalho, ok? O nome já diz, você dá assistência social, tudo bem, ótimo. Mas eu queria que você colocasse em pedacinhos pequenos com a sua experiência para que todos possam entender. Se vocês tiverem perguntas, podem fazer pergunta aí embaixo nos comentários e a gente vai deixar também um e-mail para vocês fazerem perguntas diretamente ao e-mail da Ana e a gente segue adiante com você explicando para a gente o que é ser uma assistente social. Assistente social é um profissional que estuda serviço social. Ela faz um curso de serviço social por 4 anos. Daí ela é graduada em bacharel em serviço social. Se torna um bacharel para atuar nas áreas onde a gente possa promover algo que defenda os direitos das pessoas, dos indivíduos, das crianças, dos adolescentes, da pessoa com deficiência. Esse é o trabalho do profissional de serviço social. Entendi. Aí você falou criança, adolescentes, idosos, etc. Todos são, no caso, aqueles que são graduados, no caso, como você acabou de falar, com bacharel, tudo isso, abrange todas as áreas ou uns escolhem uma específica área para atuar naquilo dali e estudar mais ainda? Pode fazer um doutorado também? Pode fazer especialização, pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquilo que você quiser, a partir do bacharelado em serviço social. Então, que interessante, porque as pessoas olham, né, isso é o meu ponto de vista, para uma assistente social, como se fosse alguém somente que prestasse serviços à comunidade, no sentido, vou te ajudar com isso ou com aquilo. Vai mais além que isso, não é? Inclusive, no nosso meio do serviço social, existe um estereótipo que nos chamam de a tia boazinha.
É porque eles pensam que que o assistente social é aquela pessoa só para dar uma cesta básica, só para Isso foi o que eu quis dizer no para início, cuidar de um exato. medicamento. Então, assim, durante muito tempo, a gente foi considerado como o messiânico, aquele profissional que vai resolver todos os problemas da população, que não é. De acordo com cada área, você vai desenvolvendo o trabalho ali para atender aquela área específica que você está atuando. Entendi. Outra pergunta que eu tenho para você, no caso, para quem está aí ouvindo, talvez nos assistindo, no caso também, você esteja perguntando a mesma coisa que eu. Ana, como assistente social, depois disso aí que você falou, no meu ponto de vista, é uma coisa que vai muito mais além do que eu pensava, porque são muito mais estudos do que a tia boazinha que dá a cesta básica. Uma pessoa, eu gostaria que você explicasse para o público que está assistindo a gente, porque às vezes muitas pessoas não querem talvez seguir os estudos como assistente social, porque pensa que aquilo ali, vou ali trabalhar para a prefeitura. Uma pessoa que se forma, quais são as áreas e o quanto longe ela pode ir? Mais ou menos, eu queria que você explicasse com suas palavras, com a sua experiência, em que áreas elas podem atuar, entendeu? E pode chegar até trabalhar para multinacional ou coisa parecida. Isso. Pode trabalhar em multinacional, que é o chamado segundo setor, as empresas de segundo setor. Pode-se trabalhar também nas empresas de primeiro setor, que são as prefeituras. Isso, eu acho interessante. E pode trabalhar também nas empresas de terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, que as antigas ONGs, que hoje a gente chama de OSCs. Ótimo. Então, já que você falou isso aí, eu gosto muito de ouvir isso, porque a gente ouve falar. Eu queria que você, mais uma vez, esclarecesse para que as pessoas consigam entender de verdade, aquelas que desconhecem, ok? Primeiro setor, fala sobre esses setores. Ok. Fala um pouquinho sobre cada um, entendeu? E como que isso é envolvente em nossas vidas no dia a dia, tanto privado, público, etc. Primeiro setor são as prefeituras, os serviços públicos, o Estado. Você pode trabalhar no Estado, você pode trabalhar também para o governo federal, né? Tudo nas políticas, englobando as políticas públicas sociais. Primeiro setor. Primeiro setor. Muito são bom. Os serviços públicos. Né? O segundo setor são as empresas privadas. Qualquer empresa privada, o assistente social pode trabalhar, desde que seja contratado para essa finalidade. Então a gente pode resumir como segundo setor, empresas privadas. Empresas privadas. E depois vem o quê? O terceiro setor, que são as organizações sociais. Que interessante. Que são as pessoas físicas, elas se reúnem, né, formam as organizações sociais, as empresas, né, de terceiro setor, elas são formadas por pessoas físicas, outras são movimentos sociais, a exemplo da UNegro. A UNegro é um movimento social a nível nacional. Né? É um movimento brasileiro. A Aliança Nacional LGBTI+, também é um movimento nacional, mas é uma organização por pessoas físicas. Entendi. Nós poderíamos, no caso, você falou em organização, que me lembra ONG, que você, no caso, hoje é chamada de quê? OSC. ONG eram organizações não governamentais. Mas aí com o MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações Sociais, é uma lei de 2014, se não me falha a memória, elas vieram com essa nova roupagem e já com essa nova denominação, né, de ONG para OSCs, que mudou para organizações da sociedade civil. E como é que você consegue manter tudo isso em mente, gente? Esses nomes eu ainda acho pouco. Eu acho nada, eu acho demais. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: nós podemos então considerar uma associação de alguma coisa dentro disso aí que você falou ou não? Nem todas as associações são organizações sociais. Por exemplo, tem organizações de profissionais, por exemplo, uma organização de enfermeiros, que é a que eu faço parte, né, como assistente social eu faço parte porque o estatuto dela permite. Ela não é uma organização social, é sindicato de trabalhadores também
são associações, mas são associações que não são organizações sociais. Que não é considerado são de profissionais. De profissionais, então, as organizações sociais são para cuidar de políticas públicas. Somente. Também, isso. Também. Assim como o serviço público trata das políticas públicas, as organizações sociais, elas vieram meio que para ajudar o serviço público nas políticas públicas sociais. Super interessante. Entendeu? Acho que ficou bem esclarecido. Se vocês tiverem mais alguma pergunta em relação a isso, deixa aí nos comentários que a gente vai responder você, ou envie um e-mail para a nossa consultora Ana Maria Gonçalves. Ana, vamos falar um pouco sobre a sua experiência, tá? Eu sei que você trabalhou, já te conheço um bom tempo, eu sei que você trabalhou até para multinacionais, você já trabalhou em vários setores públicos, então quantos anos de experiência você tem? Eu digo desde que você se tornou uma assistente social, para agora que você é uma consultora. Fala um pouco sobre essa experiência que você teve, que locais você trabalhou, como é que foi esse desenvolvimento. Interessante, experiência na área social tem mais de 2 décadas. Eu iniciei... Eu tenho 56 anos. Eu adorei, ela nem precisei perguntar, que maravilha. Mas eu amo dizer a minha idade. Isso é muito legal. Eu não me preocupo com a idade. Eu iniciei, Gibson, em 99, com a implantação do Conselho Tutelar de Quissamã. Eu participei da primeira eleição de conselheiros tutelares, né? E participei da segunda. Então, eu fiz 2 mandatos de conselheira tutelar no município de Quissamã. Eu era candidata ao Conselho Tutelar em 99. Foi a primeira participação numa conferência, foi numa conferência da criança e do adolescente. Mas eu já tinha algumas atuações também em associação de moradores, né? Que eu morava lá na zona rural e tinha um presidente da associação de moradores que era meu cunhado. E eu já ajudava, né? Já gostava de ajudar lá nas atividades da associação de moradores. Então isso foi antes do Conselho Tutelar? Isso foi antes, durante o período que eu estava candidata. Aí aí fiquei candidata, fiquei conselheira por um mandato, aí veio a eleição, eu participei, fui reeleita. Parei de participar do Conselho Tutelar em 2005. Né? Porque naquela época você fazia 2 mandatos e tinha que sair. Não poderia. Hoje é diferente? Hoje é diferente. Você pode, terminou um mandato, vem a eleição, você concorre. E quando você estiver ganhando, você pode ficar? Isso aí. Quando estiver vencendo. Isso. Muito interessante aqui, porque eu sei que muitas pessoas também têm dúvida, e isso é um assunto super, eu não vou dizer polêmico, mas a gente vai tentar fazer. Que é interessante, polêmico. né? É gostoso super de falar. Porque eu sei, mas eu quero ouvir de você que é profissional, quero informar vocês, as pessoas que estão em casa, porque nós sempre ouvimos muito falar o seguinte: Conselho Tutelar estraga, Conselho Tutelar é isso e aquilo. As pessoas não conseguem entender. Eu já ouvi testemunhas de pessoas dizendo: já que o Conselho Tutelar quer se meter, pega e cria. Eu tenho certeza que não é por aí. Então, eu gostaria de esclarecer, Ana, no sentido, o que o Conselho Tutelar faz, ok? Por que as perguntas minhas, elas são perguntas simples, que ao mesmo tempo as pessoas... Vem cá, você está perguntando o que é o Conselho Tutelar? E eu estou perguntando porque tem muitas pessoas que não sabem, por isso não sabem usar o serviço, porque não sabem o que é, para que é. Eu tenho certeza que você vai conseguir explicar para a gente de uma forma muito clara o que o Conselho Tutelar faz e o que uma conselheira tutelar faz dentro do Conselho. Eu vou falar assim bem superficialmente, porque eu vou sugerir que você convide as conselheiras tutelares para virem aqui falar com maior ênfase as conselheiras que acabaram de tomar posse agora, dia 10 de janeiro. Para mim é maravilhoso falar do conselho, porque além de ter sido conselheira tutelar por 2 mandatos, agora em 2023 eu fui a responsável, estive à frente da comissão eleitoral, né, da eleição dos conselheiros tutelares de Quissamã. Então, para mim, é bem gostoso falar também de conselho tutelar. É um órgão que atua para defender os direitos das crianças e dos adolescentes, se esses direitos forem ameaçados ou violados.
Somente isso. Então, se a criança sofreu maus tratos, se a criança não está indo à escola, é dever do Conselho Tutelar ir à casa da mãe, conversar, saber da mãe, o que está ocorrendo, que a criança não está indo à escola, né? A partir de um documento que chega até o Conselho da Secretaria de Educação, das escolas, que é um documento chamado FICAI, Ficha de Comunicação do Aluno Infrequente. Então, se a criança não vai à escola... Ele atua entre a escola... Sim. E os pais? Entre a escola e os pais, entre a saúde e os pais. Se a mãe também não estiver levando para vacinar, a saúde também. Então, saúde, educação, ele fica entre a saúde e assistência. Né? Então, existe um tripé, Gibson, que a gente chama de tripé, que é saúde, de proteção à criança e ao adolescente, que é saúde, assistência e educação. Essas 3 políticas públicas, elas andam juntas, de mãos dadas pela proteção da criança e do adolescente. Então, e depois, sim, vem as demais políticas públicas, mas essas estão em primeiro lugar. Entendi. E no caso, muito interessante isso, mas aí no caso, o Conselho Tutelar, vamos supor, tem a minha família... Entendeu? O Conselho Tutelar ele pode investigar, ele tem esse poder, ou ele tem que esperar uma denúncia no caso, o filho de fulano não está estudando ou está fazendo coisa errada. Como que isso funciona na sociedade? Ou pode chegar por denúncia, o vizinho chegou, informou, anônima ou não precisa, a pessoa não precisa se identificar. Então o meio é isso, então vocês já sabem. Procurar o Conselho Tutelar seria uma forma, se você quiser ajudar alguém que esteja passando por algum tipo de problema, você pode já usar essa forma que seria uma denúncia anônima, né? Isso, denúncia anônima, ou se a pessoa quiser também se identificar tranquilo, ela pode ir pessoalmente ao conselho, ou se não, ligar anônimo. Porque não é uma coisa assustadora, né? Que as pessoas têm essa ideia... É porque ainda existe uma questão muito séria que as pessoas não conseguem, as pessoas ainda não conseguiram alcançar a compreensão dos direitos e dos deveres que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca. Tem ali direitos e deveres de criança, que a criança tem direito de brincar, tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à assistência, tem direito ao esporte, mas ela também tem o seu dever. Todos nós, seres humanos, também temos o nosso dever, as nossas obrigações a serem cumpridas. São direitos e deveres. Direitos e deveres. E o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe justamente isso, direitos e deveres para todos os seres humanos. Como a gente está falando especificamente de criança e adolescente no ECA, o ECA fala de direitos e deveres de criança e adolescente. Entendi. Cuida justamente dessa área. Agora, porque o nome, eu sei que o próprio... Nós temos o nome tutela, é usado dentro da lei em várias coisas. O nome Conselho Tutelar, se você souber responder, se não souber, não tem problema, porque são não perguntas é um que eu faço... Que entendeu? Que muitas pessoas às vezes têm vergonha de fazer perguntas. Por que o nome Conselho Tutelar? Conselho, para quem é leigo, ouve como vou dar conselho a alguém e tutelar. Isso que eu queria entender. E muitas pessoas têm vergonha de perguntar. O Conselho Tutelar não é tutor, não é guardião. Por isso que as pessoas confundem, né? Exatamente. Tipo, quer mandar? Então pega e cria. Não é isso. Agora, numa situação de grave, uma situação muito grave, tipo abandono de incapaz. Sabe o que é abandono de incapaz, né? Então, uma situação de abandono de incapaz, vou citar só um exemplo. Quando eu era conselheira tutelar, numa ocasião me ligaram que tinha uma criança trancada num carro perto da exposição agropecuária e os pais trancaram o bebê ali e foram para a exposição agropecuária, desculpa. Sim. Então, é grave. Como que você deixa um incapaz dentro de um carro? Mas o incapaz, trancado? Quando você falou, eu já pensei, desculpe te interromper, eu já pensei em um incapaz adulto. Isso não, é criança, só, esse incapaz bebê, é só não, bebê também. Mas adulto criança também ou não? Adulto, idoso, sim. Idoso, um incapaz. O idoso que já não consegue mais... Nesse sentido, não precisa nem de idade, né? Eu acho que se for um incapaz de qualquer situação... É uma pessoa com deficiência que está lá totalmente né, no leito de uma... Então, como a própria palavra diz, independente da idade, incapaz. Exatamente. Então, eu fui chamada ali, acionada, porque deixaram o bebê dormindo no carro.
E já aconteceram até mortes, né? Sim. Por causa disso. E que é uma aí coisa eu cheguei gravíssima. lá e foi comprovado. Aí eu tive que chamar a guarda, a polícia militar, até que a gente conseguiu encontrar os pais. E aquilo acaba gerando um processo, porque o conselho é obrigado a informar o Ministério Público, né? Uma coisa que e o alguém juiz da poderia infância e ometer, juventude. omitir, né? Então, numa situação dessa grave, numa outra ocasião a gente encontrou 3 crianças também trancadas, todas pequenas. Então, assim, Dentro de casa. Dentro de casa também não pode, porque elas podem morrer ali, a casa pegar fogo, e aí? Abandono, é você colocar seu filho em risco. Em risco, e as pessoas não entendem que existe famílias, vamos dizer, pais, sem acusar ninguém, que realmente tem esse tipo de hábito de deixar crianças sozinhas em casa para ir fazer uma coisa na rua, só aqueles 5 minutinhos, né? É muito e é nesses 5 minutinhos que pode acontecer uma coisa podem fatal. acontecer coisas gravíssimas que não tem retorno, né? Então isso é muito importante para que possamos entender que o Conselho Tutelar não é só para aquela história de que a criança está sendo rebelde, né, Ana? Mas aí qual é o bem disso tudo? Deixa eu te explicar qual é o bem disso tudo, do Conselho Tutelar ser acionado. Porque se a criança, a mãe estiver ali passando uma necessidade, estiver desempregada, o Conselho já encaminha para assistência, para assistência providencial. Porta de entrada para uma vida melhor, né? Certíssimo, você acertou. Entendi. Foi assertivo você. E no caso ela pode, se ela estiver tendo dificuldade somente como... Porque nos dias de hoje eu vejo que as crianças e os adolescentes realmente estão rebeldes por conta da tecnologia e etc. E ela pode pedir, como exemplo, ela não consegue controlar a criança. Eu estou falando agora de um caso mesmo de uma criança que responde à mãe. Então, isso seria caso ela pode recorrer ao conselho? Não está conseguindo controlar. Pode, porque o conselho, o que o conselho vai fazer? Vai conversar com a criança, né? Vai encaminhar a criança para uma terapia, a criança já começa a ter um acompanhamento. Olha que bonito, de um psicólogo logo ali, ainda pequeno. Eu me lembro que o meu filho hoje tem 24 anos, já me deu um neto lindo. Meu filho fez terapia ainda pequeno, mas por quê? Ele era hiperativo, ele tinha uma agressividade assim, fora do comum. Então foi um menino que fez. Hoje é tranquilo. Ninguém diz que meu filho fez terapia quando era criança. Né? Então é a porta de entrada para a vida melhor. Você foi assertivo, muito legal nessa sua fala. É porque isso quebra esse... Uma criança hoje, por exemplo, nós temos um projeto em Quissamã, da prefeitura, Agente Mirim. Se eu não me engano, é dos 7 aos 14 anos. Se o Conselho Tutelar recebe qualquer situação de um menino, uma criança nessa faixa etária, que está faltando escola, ele vai lá, ouve a mãe, ouve o pai, encaminha esse menino para a terapia e ainda caminha para o programa Agente Mirim. Daqui a pouco esse menino está sendo assistido por toda a rede. E tendo toda a proteção e assistência necessária para se tornar um cidadão do bem. Não é isso? Um menino que por exemplo, tiver se envolvendo com tráfico, já um adolescente de 15, 14, 13, adolescente, né? Que é de 12 aos 18 incompletos, é adolescente. Nessa faixa etária, tem um projeto que é Jovens em Ação. Também o Conselho Tutelar pode caminhar esse menino ou essa menina, esse jovem, né? Jovem adolescente, para fazer parte dos Jovens em Ação. E depois disso ele completa 18 anos, tem um outro aí que atende também, Juventude Ativa, né? Vai dando uma sequência. Passando né? junto. De um para o outro. Então, assim, é uma rede de proteção. Nós temos um sistema chamado Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Né? Então, esse sistema de garantia, ele é formado pelo juiz da infância e juventude, pelo promotor de justiça de infância e juventude, pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho Tutelar e pelos serviços públicos. Fora as organizações sociais que eu te falei, as OSCs. Que complementam. Que também, se tiver algum projeto de música, né?
tendo Isso que eu acho interessante, também vai porque atender. muitas pessoas, eu sempre falo em todos os meus podcasts, que eu tenho aprendido muito, porque a gente às vezes se Que dedica troca só... maravilhosa, porque às né? vezes a gente se dedica só a uma área de nossas vidas e sabemos que existem essas outras, mas por falta de interesse, olha que engrenagem bonita que você está nos ensinando hoje. Me aprendendo. Esse trabalho desse jeito, junta-se, entendeu? Para que tenha um resultado positivo e um cidadão do bem. Uma pergunta que não quer calar é: por que a criança, o adolescente, eu já vi crianças mesmo, eu estou falando que não sabem nem ainda o que é trocar as fraldas. Não, isso aí é quando é criança. Quer dizer, uma criança que não sabe, na verdade, não tem noção das coisas verdadeiras e falam por repetição. Por que toda vez que o pai, isso aí é uma coisa que sempre fica na minha cabeça, sempre quis perguntar, tá? Por que a criança, ela usa, olha que pergunta, ela usa o conselho tutelar como se fosse um escudo que você acabou de dizer que não é para dar assistência, não é para mandar, não é para ser o tutor daquela criança, não é para dizer ao pai, proibi-lo de fazer isso ou aquilo, pelo que eu entendi. É para guiar, correto? Dar essa assistência. Por que a mãe, quando ela vai corrigir a criança, seja ela a idade que for, adolescente ou o que for, fala, encosta a mão em mim para você ver. Fica me tratando assim dessa forma que eu vou chamar o conselho tutelar. Como se o conselho, eu sei que é uma pergunta bem, entendeu? Mas muitas pessoas, elas acho que questionam também, não querem perguntar. E, gente, o nosso podcast é para isso, é para esclarecer a diferença, entendeu, entre esse podcast e outros. Não é só para falar da vida da Ana, porque ela é bem conhecida, a gente vai estar explorando isso depois, mas é para esclarecer as coisas que as pessoas simplesmente, às vezes, não sabem por falta de conhecimento e, muitas vezes, simplesmente por ter vergonha de perguntar. Então, Ana, voltando aí, por que eles usam como um escudo? Tipo, faz isso comigo. Vou chamar o conselho tutelar. Encosta o dedo em mim. A criança, ela chega a fazer ou ela só fala? Tem criança que vai lá e faz isso. Os estudos apontam que durante muito tempo, lá nos tempos primórdios, podemos dizer assim, a violência contra a criança e adolescente, a criança não era tratada como uma criança, como um sujeito de direitos. Ela era tratada como uma peça qualquer. Submissa também, mundo. Exato, Isso. sem direitos. Isso. Tipo, você faz o que eu quero porque você não tem idade suficiente para cuidar de si mesmo. Então, os pais eram muito rigorosos, cometiam violência com os filhos, ao ponto até de matar. Os pais se julgavam donos. Tipo, meu objeto faz o que eu quero, como eu mando. Tratavam as crianças como objetos. Então, a partir de uns anos para cá, não posso precisar, porque não era muita pauta de hoje, né? Não, mas está tranquilo, da porque criança e adolescente. São assuntos importantes. Então, de uns anos para cá, eu ainda não consigo me lembrar a década, tempo. A Declaração de Direitos Humanos vem tratando mais com rigor a questão voltada para criança e adolescente. Tem uma parte também para os idosos, tem a parte para as pessoas com deficiências. Então, as crianças que sofriam muito abuso por parte dos pais, os pais muito violentos, né? Isso foi à medida que os anos foram passando, à medida que a nossa sociedade foi havendo muita transformação na nossa sociedade, também foi havendo essa percepção de criança e adolescente são sujeitos de direitos, sobretudo depois da nossa Carta Cidadã. Da nossa Constituição Federal. Já tem o direito. Isso, a nossa Constituição veio trazendo todos os artigos pertinentes à criança e do adolescente. Isso logo depois, em 1990, veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando ali todos os direitos que a criança e o adolescente, né, têm direitos, seus direitos, e não podem mais sofrer o tipo de violência que sofriam. Aí, falando da questão, então, a partir do Conselho Tutelar e desse sistema de garantia de direitos que eu te falei, que envolve a criança, que fica em volta... Foi muito, né, bem explicado. Exatamente. Então, nós vemos hoje que as pessoas ainda, os pais, tem pais que ainda querem
bater em filho de uma forma desordenada. Uma coisa é você... É muito melhor você chamar... Gibson, eu digo para você. Meus filhos apanharam. Eu bati. Eu também apanhei com muito. Varinhas, com cipózinhos. Vara de goiaba, apanhava com vara de goiaba. Não, vara de goiaba eu já achava muito pesada. Mas mas eu cortava uns cipózinhos. Dói pra caramba. Cortava uns cipózinhos e batia. Mas eu digo para você, hoje eu não bateria. Sabe por quê? Não resolve. Não, nunca resolveu. Isso foi já comprovado. Não resolve. Isso tem as pesquisas que estão aí que comprovam que não resolve. A melhor coisa é um diálogo. Eu vou contar para você que eu ouvi de um pastor há pouco tempo. Ele disse que ele chegou a casa e o filho tinha bagunçado a escrivaninha dele, tinha caído tudo no chão, ficou tudo lá jogado. Aí quando ele chegou, o menino falou assim: pai, você vai me bater. Já, né? Ele ouvia dizer que pai batia. Aí ele falou assim: vamos ver por quê. Aí chegou lá na biblioteca, estava lá os livros todos caídos no chão. E ele notava que o filho tremia. E aí o menino achava que ele já ia, né? E aí eu conversou, tal. Aí, daqui a pouco, filho, vamos almoçar. Almoçaram. Ele foi tentando convencer o filho. Eu sei que depois ele chamou o filho, foram à escrivaninha, pegou um paninho, deu para o filho, pegou outro para ele, foram limpando e colocando no lugar. Foram limpando e colocando no lugar. Terminou. Aí, daqui a pouco, eles almoçaram, deitaram, foram dormir. Daqui a pouco acordaram, aí o menino: mas pai, você não vai me bater? Ainda perguntou Aí outra o pai: vez. mas por quê? Aí o menino: pelo que eu fiz. Aí ele: mas você já não colocou tudo no lugar? Já reparou. Reparou o erro. O mal feito já tinha se tornado bem feito. Então ele falou assim: por que eu deveria? Ele só conseguiu manter a calma, né? Se tranquilizou para lidar com a situação. Então, assim, eu até deixo, não é minha experiência, mas eu ouvi de um pastor, é um pastor renomado, não vou citar nome porque, né, não é legal, né? Não tem necessidade. Mas as mães, respirem. Quando o filho fizer algo errado, respira, conta até 10. Porque muitos dos pais, né, muitas vezes eles também já estão estressados. Eles aproveitam a oportunidade para, deu motivo, vou descarregar em você. Conta até 10 e aí sim você vai tomar a decisão com mais tranquilidade, né? Não vai, quando você contar até 10, você já não vai bater mais no seu filho, porque depois dói na gente. Vem um arrependimento, exatamente. Vem. E não ficou resolvido o assunto. Não fica resolvido, porque a criança vai fazer de novo. De outra forma, a criança vai errar novamente. Com certeza. Né? Então, assim, eu deixo essa experiência aí desse pastor, é um pastor renomado, e as mães também respirem, os pais quando chegarem, as mães procurem não falar para os pais, quando eles chegarem ainda cansados, preocupados, né, com as questões do dia a dia, não contar de imediato, deixa para depois. Aí vai, olha, aconteceu isso. Porque se o pai chegar cansado, nervoso, ele pode pegar a criança ali, ó, e machucar. E não vai resolver como não vai resolver, vai ficar resolver e vai ficar sofrendo. Deixa eu te interromper, eu achei super válido o que você falou, que você mencionou, sendo que a pergunta que eu fiz você não me respondeu. Da criança? E eu vou ter que refazê-la. Que foi muito válido, foi super interessante. Por isso que eu gosto desse bate-papo, porque a gente... Mas aí você retoma que eu respondo, porque eu sei que eu não respondi. Não, tudo que ela falou assim: eu te chamo o conselho, não é isso? Porque é isso que eu queria explicar, porque as pessoas... Mas aí... Tanto eu acho... Agora eu vou falar uma coisa que eu não tenho certeza. Eu acho que é mais da parte da criança do que dos pais. Isso já é uma opinião minha. Parece que usa o conselho quando não tem essa liberdade com a criança, esse conhecimento do seu próprio filho, os limites,
tanto o filho com os pais, quanto os pais com os filhos. Eu acho que usa-se o conselho tutelar, tipo, encosta a mão em mim que eu chamo o conselho tutelar. Ó, se você ficar fazendo assim e não me respeitar, eu vou chamar o conselho tutelar. Isso é criado porque você explicou muito bem que o conselho tutelar não é um órgão de que vai punir ninguém. Vê se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado. Vai punir e nem tomar conta no sentido de ser o tutor, ou muito menos dizer ao pai ou entendeu? Criticar no sentido. Claro, se providências forem necessárias, que você vê que um pai está abusando da criança, o Conselho Tutelar, creio eu, que vai tomar as medidas apropriadas. Mas não é para isso que ele foi criado. Ele foi criado para fazer o quê? Aquilo que você explicou, muito bem explicado. Isso acontece porque, no seu ponto de vista, de usar o Conselho Tutelar como justamente um escudo para não ter esse diálogo, porque foi muito importante. Gibson, na minha opinião, falta mais comunicação. Tá faltando mais comunicação, tá faltando mais informação. Façam mais palestras, falem mais do trabalho de vocês, falem mais do papel do Conselho Tutelar. Que eu, na minha opinião, assim, eu creio que à medida que as pessoas forem se informando, que as mães tomarem, né, mais conhecimento, as mães vão procurar sim, quando o filho tiver mais rebelde, vão procurar o conselho, vão pedir orientação. Conselheira, me dá uma orientação, meu filho está assim, está meio imperativo, o que eu devo fazer? Aí as conselheiras vão fazer encaminhamentos, encaminhar para terapia, encaminhar para a escolinha de futebol, encaminhar para a natação. Nós temos tantos benefícios na cidade que eu sempre falo que nós somos abençoados por Deus por conta do pré-sal que nós recebemos royalties, né? Então, assim, nós temos muitos serviços que o Conselho pode encaminhar as crianças. Sim, mas para ajudar a superar isso. Isso eu entendo, mais uma vez, só que a questão para mim, no caso, eu vou pela última vez tentar entender a sua resposta. Poderíamos então dizer que atuam dessa forma tanto os pais quanto as crianças, ok? Usando o Conselho Tutelar como escudo, por falta de informação de ambas partes, tanto das crianças quanto dos pais. Falta de informação. Ok? E no caso do Conselho Tutelar, você acha que se o Conselho Tutelar fizer mais palestras, informar mais sobre isso, você acha que isso reduziria essa forma de usar o Conselho como escudo de um escudo protetor, isso que eu quero dizer. Sua opinião como experiência, não baseada em estatística. Eu brinquei com você no início que eu estou me inserindo no digital, né? Brincou não, você está. Sim, eu estou me inserindo no digital. Muito sério. Né? E eu vejo essas ferramentas tecnológicas, Instagram, Facebook, eu vejo que as pessoas estão o tempo todo buscando o digital, vai para o digital também, e as pessoas estão conectadas o tempo todo, as mães, as crianças, os adolescentes, começam a jogar, eu ainda sou leiga, mas os chamados rios, quais outros nomes que tem? Sim, mas aí no caso, eu acho que a gente está saindo um pouquinho do que o digital que você está falando no caso. Eu estou querendo encerrar essa pergunta porque nós falamos 3 vezes e eu acho que é simplesmente por falta de informação também do Conselho. Isso, comunicação do Conselho. Você sugere não digo nem só o Conselho Tutelar, todo o sistema. O sistema, esse sistema de garantia de direitos que eu te falei, que é o Conselho de Direito da Criança, Conselho Tutelar, Ministério Público, todos juntos começarem a fazer um trabalho, né, de conscientização das pessoas. Porque, na minha opinião, é a informação que te leva ao conhecimento, né? E você exercer cidadania plena, quando você só exerce cidadania plena quando você tem conhecimento daquilo que é o seu direito e daquilo que também é o seu dever. Então, se você tiver isso, certamente isso aí, meio que a gente fala um pouco assim no meio evangélico, certamente isso aí cairá por terra. Mas tudo é através da informação, Gibson. Então, gente, pelo que eu entendi, que foi um bom debate esse, porque a pergunta é uma pergunta por que as pessoas, tanto os adultos quanto as crianças, usam o Conselho Tutelar como escudo
para poder não querer lidar com certas situações e entender que aquela história que eu falei, me encosta a mão que eu chamo o conselho tutelar. Se você não me respeitar, eu vou chamar o conselho tutelar. Pelo que eu entendi, e a Ana vai me corrigir se eu entendi errado, eu cheguei à conclusão de que isso acontece, ok, por falta de conhecimento de direitos, conhecimento dos serviços oferecidos pelo conselho tutelar e a imensa falta de comunicação, ok, no sentido englobando todo esse assunto, toda essa engrenagem, para que as pessoas tenham mais consciência dos serviços e de que um diálogo vai facilitar muito a retirada desse escudo. É isso, Ana? É isso, Gibson. Ótimo. É isso, querido. Maravilha. Olha, conselho tutelar é um assunto que a gente pode falar, porque eu sempre ouvia falar, nunca me interessei em saber, porque eu também venho de uma época, já estou com 57 anos, quase a mesma idade, né? Sim. Então eu me interessei muito pelo conselho tutelar, depois de certas experiências que eu fui tendo com pessoas que trabalham para o conselho, entendeu? A eleição, como é que é feita, eu fui descobrindo como é. Eu não sabia que era uma coisa tão bem organizada, entendeu? Por falta de conhecimento, tanto que as perguntas que eu fiz... Obrigada, bem organizada a eleição. Tanto que as perguntas que eu fiz são perguntas que para você elas soam estúpidas, né? Porque não. Não, eu digo por causa do conhecimento, mas tem muitas pessoas lá que não sabem e não querem se informar em relação a isso. A gente vai agora trocar de assunto, né? Porque nós viemos aqui para falar de você e como eu apresentei você como assistente social, nós falamos um pouco sobre assistência social. Eu acho que cobrimos bastante esse assunto de assistência social, ok? E agora nós vamos estar indo de um canto ao outro, ok? Daquela assistente social que ficava lá no conselho, ao mesmo tempo procurava outras coisas para fazer, sempre estudou muito, sempre se informou muito, tem um conhecimento vasto. Disso eu tenho certeza, que eu sempre aprendo com você. Não é à toa que eu te convidei para ser consultora na minha firma, não é isso? Para oferecermos esse tipo de serviço. Eu acho que você foi escolhida porque, entre todas, o que eu já ouvi falar, ok, é que você tem um conhecimento muito vasto e isso está sendo comprovado agora com as suas explicações. Não são explicações, né? Com as suas contribuições de conhecimento. Fica mais gostoso falar assim. Então, vamos ver agora a diferença entre, que do início foi o quê? Uma assistente social e uma consultora social, tá? Você poderia, eu posso fazer essa pergunta ou é uma pergunta que ela não cabe fazer dessa forma? A diferença entre uma assistente e uma consultora? Claro, Gibson, assistente é assistente, consultora é consultora. Eu sei, mas para quem não entende, porque a palavra as duas terminam com social, é isso que me intriga. Tá. Então, se você puder esclarecer... O assistente social é aquele profissional que eu te falei de início, né, que eu já expliquei, mas a partir do momento, você vai atuando em várias áreas, que o leque para o assistente social é enorme, né? À medida que você vai atuando, eu, por exemplo, que atuei já nos 3 setores que a gente falou, como você falou, né? A partir do momento, atuei também como assessora parlamentar na Câmara de Vereadores. Agora, também estou trabalhando um pouco, dando uma assessoria parlamentar a um dos nossos vereadores de mandato. Posso falar o nome? Não. Não. Chato. Claro que você pode falar o nome. Se você dá assistência, então, entendeu? O que a mãe inteiro sabe, você pode falar o nome. Eu tenho sim. assessorado Todos os vereadores também. aqui são bem-vindos, não tem... Então, como a gente ainda não está na época da você campanha... Se fosse, né? Também então, aqui é privado, você pode falar assim. Então, eu tenho acompanhado o vereador Lopinho, que para mim é como um irmão de sangue, né? Eu tenho um carinho por ele por mim, e eu tenho acompanhado o trabalho dele, como diz a vereança, né? E tenho assessorado ele em algumas indicações parlamentares. E já havia atuado com o doutor Jorge também. Então, você aproveita e já convida, porque a gente vai estar fazendo, tá, antes desse negócio aí de eleições, essas coisas todas. É uma coisa que eu já venho falando há tempo que eu quero fazer. Você já pode convidá-lo e começar agendando. Tá.
porque a gente vai estar, a gente não a ideia não é que o vereador fale de sua pessoa, mas sim o serviço que ele presta. Porque voltando àquela parte de falta de comunicação, eu acho que falta muito isso. Falta muito. Entendeu? O eleitor conhecer, ok, aquele que ele colocou lá e também os serviços, ok, e também o vereador conhecer as necessidades, ok, do cidadão. Então, fica o convite aí, você conversa depois. Tá ótimo. E voltamos ao diferença entre consultoria, que você está Então, falando que a diferença... A consultora, né? ela vai adquirindo experiência, né? À medida que ela vai, a assistente social, na verdade, à medida que ela vai adquirindo experiência, que a gente fala expertise, né? Expertise, yes. Você que diz, expertise. Eu não sei nem falar, que a língua quebra, né, para dizer. Então, aí você já começa a querer caminhar por outro viés. Olha como que minha mente é interessante, né? Agora que eu estou entendendo, então. Então, no caso, é tipo assim, a vendedora da Avon e a consultora da Avon. A vendedora da Avon vende o produto. A consultora, ela consegue indicar qual o tipo de produto que vai para sua pele. E agora eu estou começando a entender. A assistente social, ela vai fazer a parte da assistência consultora. Então, podemos colocar um nível a mais de experiência que você passa a se tornar, podemos dizer, uma teacher, uma professora no assunto, uma expertise no assunto, que você consegue tirar a pessoa, ver se eu estou certo, daquele só assistência, que é o que eu falei antes. Isso, a gente costuma falar, nós do serviço social, a gente costuma falar que o serviço social não pode ser um balcão de atendimento. Né? É só ali atender. O assistente social, ele tem que receber ali o usuário do seu serviço, atender, encaminhar, acompanhar, né, aquela trajetória do usuário para onde encaminhou, e você aí depois saber se lá na frente houve transformação na vida daquela pessoa. Olha que interessante, que é o que eu prezo então, muito, quando você a gente saber do resultado e divulgar esse resultado para mostrar que está dando certo. Eu sou muito a favor, amei o que você falou agora, porque muitas pessoas acham que, eu vou te dar uma cesta básica, tá? Vou dar um jeito, estou falando de forma leiga. Vou dar um jeito de conseguir uma cesta básica para você, porque você não tem o que comer. Ótimo. Você saciou a fome, quem tem fome tem pressa. Concordo. É direito. A assistência social, a política, ela é um dever, né, de garantir só que isso para as pessoas. O que você está falando, no caso, é que além de só servir uma necessidade, deveria também saber, no caso, a diferença que aquela cesta básica fez na vida daquela pessoa. Não, ver se ela está desempregada, saber fazer, começar a criar um banco de dados ali no serviço onde ela atua, se essa pessoa concluiu o ensino médio, se não concluiu, orientá-la a voltar para concluir. Descobrir o motivo que a levou... E fazer de tudo para que essa pessoa tenha transformação na sua vida. E seja reinserida na sociedade de forma digna. Exatamente. Daqui a pouco, eu conheço algumas pessoas que chegam para mim e falam assim, poxa, Ana Maria, lá atrás, eu consegui concluir o ensino médio pelo aquele exame nacional. Gente, eu gostaria de te interromper um minutinho e fazer um pedido a vocês. Se tiver alguém que esteja dentro desse assunto que a Ana está falando, que foi assistida, no caso, teve assistência de uma assistente social que transformou a vida dela e que ainda se encontram hoje em dia ou se tornaram amigas, entendeu? E que a assistente viu a mudança que ela fez na vida daquela pessoa, eu convido para você vir bater um papo comigo e contar a sua história. Muito bom. Fala. Então, aquela pessoa, você precisa ver a transformação na vida daquela pessoa. Ela não pode ficar ali naquele, como que a gente diz, naquela mesmice, só recebendo a cesta. Você precisa conseguir fazer um projeto de intervenção, caso não haja, não é o caso de Quissamã. Para que não fique de uma forma cômoda ali. Tipo, graças a Deus não é o caso de Quissamã, porque Quissamã tem muitos projetos, Gibson. A gente vê o tempo todo o desenvolvimento econômico, vem trazendo curso para as pessoas, né, fazerem os cursos, daqui a pouco se empregarem. Quissamã, raramente a gente vê
algum caso análogo, entendeu? Mas tem municípios do nosso lado que as pessoas vivem isso, né? Então, e eu estou falando num podcast, eu sei que esse podcast vai, né, rodar o estado, o município, o país, quiçá o mundo, Sim, né? com Porque a certeza. tecnologia nos dá, né, Essa nos dá essa oportunidade. Então, eu estou falando aqui para colegas que vão nos assistir, não só as colegas daqui de Quissamã, mas colegas de outras cidades, de outros estados. Né? Então, que as colegas estejam atentas para pensarem num projeto de intervenção para atuar ali. Começou a ver, nossa, tem muitas mulheres, eu estou atendendo muitas mulheres que não concluíram ensino médio. O que eu vou fazer para ajudar essas mulheres a concluir o ensino médio? Isso é gostoso para nós, mulheres, né? Eu encontro meninas que eu atendi quando eu era conselheira tutelar e hoje elas me falam, poxa, Ana Maria, a mudança que houve na minha vida, graças a Deus, na época que você atuou na minha vida, na vida da minha família, né? Eu conheço uma, não me lembro o nome dela agora. Eu sei que ela é de Santa Catarina. Você está falando só porque eu convidei para vir contar a história, você quer voltar para contar a sua história? Não, ela assim, eu a atendi, ela morava ela era adolescente, estava morando com um rapaz na época, e num lugar cheio de maribondo, onde não tinha condições, a casa era totalmente insalubre e tal. O que a gente fez no Conselho Tutelar? Fizemos encaminhamentos para habitação naquela época, e hoje ela mora numa casa, né, que o governo deu a ela na época, porque o Conselho Tutelar na época encaminhou. Então ela é grata, isso, né? E que brotou tudo isso, deu início uma assistência social, que uma assistente social se preocupou. Na época eu nem era assistente social, por isso que eu disse para você que a minha atuação na área social é de mais de 20 anos. 20 anos, porque já prestavam assistência por já conta fazia, própria. Né? Junto com os assistentes sociais da época. Entendo. Né? Vamos falar agora sobre o seguinte, vamos lá direto ao assunto, porque você buscou a minha empresa, ok, para transformar você, porque a gente trabalha com marketing digital, a gente realmente transforma as pessoas, você que precisa de algum tipo de assistência, agora eu falando de assistência, com as suas redes sociais, tá? Com qualquer tipo de desenvolvimento de projeto, nós estamos aqui para isso. E eu agora gostaria que você falasse um pouco, Ana, esse desejo que você tem de se tornar, não, você já é, eu te considero por causa da sua experiência, e o tempo te considera, e você, mais do que tudo, sabe disso. Ok? Eu gostaria quando eu digo transformar você na consultora social, eu digo no sentido inserir você no mundo digital, que você ficou um pouco distante por causa da sua ocupação, ok? E você acredita que inserindo você no mundo digital, ok, isso vai facilitar com que o seu conhecimento chegue às pessoas de forma mais rápida e mais eficiente. Eu gostaria que você falasse um pouco agora, para que as pessoas entendessem, que tipo de serviço você vai oferecer como consultora social. Então, Antes disso, você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, porque eu sei que você já prestou esse tipo de serviço. Para quem vocês que não sabem, as pessoas, as firmas contratam assistentes sociais para lidar internamente com assuntos dentro das empresas, não é? Isso. Você trabalhou, foi para qual? Cameron? Eu trabalhei para a Cameron do Brasil, em Macaé, na ocasião em Parque de Tubos, e eu dava assistência aos colaboradores. Inclusive, no ano que eu entrei, em 2010, houve uma explosão dentro da empresa e eu fiz toda a assistência aos familiares. Houve funcionário, colaborador que veio a óbito naquela explosão, houve colaborador que ficou muito tempo se tratando, houve colaborador que ficou em estado de coma. E o serviço social da empresa deu aquela assistência aos familiares e aos colaboradores que ficaram sequelados naquela explosão. E foi você que deu andamento a todas essas ações necessárias. Acompanhamento de INSS, questões de plano de saúde, quando não estavam sendo resolvidas.
o assistente social entra em ação rapidinho, as questões de plano de saúde são resolvidas. Entendi. Né? E tem, além dessa parte que a gente atuava no PCMSO, né, que é Programa de Controle Médico na Saúde do Trabalhador. Eu não sei como é que você consegue manter isso. Então, o PCMSO, ele trata de toda a parte da saúde do trabalhador, né? Seja empresa privada, seja empresa pública. Né? Aqui em Quissamã também tem da prefeitura. Então, eu atuava em toda essa parte do PCMSO, mas isso no primeiro e segundo ano. Já no terceiro ano, eu já comecei a atuar também cuidando da parte da responsabilidade social, ou seja, desenvolvendo projetos de responsabilidade social, que você sabe que as empresas que têm projeto de responsabilidade social, elas crescem, né? Elas têm visibilidade em relação a isso, campanhas de agasalho, fazia dentro da empresa, campanhas de cestas básicas, campanhas de doação de sangue, tudo isso é o serviço social que cuida dentro da empresa. E aí você, no caso, está trazendo essa bagagem toda, porque eu ouvi dizer, não, fui contratado, entendeu, para te ajudar, ok? E já vou dizendo a vocês que está saindo um curso maravilhoso, tá? Dirigido pela Ana, preparado pela Ana, com toda essa experiência, especialmente para você, que está saindo de um curso, que está terminando, está aí estudando. Tô certo, Ana? Tanto que está estudando, que já terminou, que está estudando, que já terminou. Mais para o pessoal que eu lembro que quando a gente estava preparando esse material, concluir, que vai se inserir no mercado de trabalho. Você falou em transformação, eu lembro muito disso. E já quer a colega que... Quando nós nos formamos, a gente sai de lá da faculdade com a teoria, né? Então, a gente sai meio desorientado. O que fazer quando você chegar no espaço socioocupacional, que é o que a gente chama, né? O nosso local de trabalho. Seja na assistência, seja na saúde, seja no meio ambiente, seja na organização social, seja na empresa privada. O que eu vou fazer? Isso aconteceu comigo, porque eu fui contratada para atuar dentro da Cameron do Brasil e nunca tinha havido uma assistente social na Cameron do Brasil. Eu fui a primeira. A primeira. Então, eu fiquei... Você se sentia preparada ou não? Claro que não, mas eu tinha um gerente que era maravilhoso e ele olhou meu currículo assim, ele falou assim, você já participou de tantas conferências, foi para conferência em Brasília, participou disso, participou daquilo, é você que eu vou contratar, está empregada. Então, foi um gerente maravilhoso. É porque você sempre faz esses cursinhos, esses cursões. Entendeu? Conferências que eu nos dá sempre muita que eu tô falando base. Com você sempre está fazendo. Conselhos dá muita base, as colegas não gostam de atuar em conselho, mas quero deixar uma dica para vocês, minhas colegas. Conselho nos dá muita base, é nos conselhos que a gente constrói política pública, é nos conselhos que a gente implementa política pública, tá? Ótimo. Deixa uma dica aí para as minhas colegas. Maravilha. Então, gente, como consultora, ok, eu acho que eu mesmo respondi a pergunta. Em primeiro lugar, ela vai estar dando a consultoria para você que quer ter mais experiência dentro da assistência social, correto? E quando isso para você, física, pessoa. E em relação a empresas, como é que fica esse assunto da sua consultoria? Uma empresa contrataria os seus serviços para quê? Nos tempos atuais, nesses tempos pós-pandemia, as empresas, pelo que eu tenho sabido, pelo que eu tenho lido, as empresas já nem mais contratam as assistentes sociais. A maioria dos seus colaboradores já não ficam dentro da empresa mais, trabalham a maioria remoto, né? E as assistentes sociais não são diferentes. Então, o mesmo trabalho que a gente daria dentro da empresa, a gente também pode dar né, dentro do... Como que eu vou explicar? Me perdi agora na palavra. Sim, porque você pode contribuir remotamente. Você pode conversar com o colaborador, você pode atender o colaborador. Se tiver necessidade de você acompanhá-lo até uma agência do INSS, você vai acompanhar. Mas se não, hoje você pode tratar de tudo
Pela internet, Mas tudo uma online. uma vez mais, nós voltamos para a internet e a minha Exatamente. pergunta não foi em relação a isso. Que eu gosto de Da perguntar, empresa. adoro complicar. Se eu sou uma empresa e eu quero contratar você, eu vou contratar você para quê? Fazer que tipo de serviço? Seja ele sim. remoto, seja ele no meu escritório. Eu estou tentando entender. Eu entendo, porque nós já conversamos sobre isso. Mas eu, como tenho que estar perguntando, não, eu pergunto mesmo para esclarecer a vocês que estão aí nos assistindo, entendeu? Que tipo de consultoria? Você poderia me listar uns itens de que a pessoa que vai contratar você, ou uma pessoa, ou uma empresa, seja lá o que for, me dá uma listagem para a gente entender melhor. Você vai dar suporte aos colaboradores dela, se for nessa parte, pelo PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? Se ele ficar doente, entrar pelo INSS, você vai fazer todo esse acompanhamento, ou através da responsabilidade social, que é elaborar projeto, criar projeto para a empresa. Isso que eu ia te perguntar, exatamente. Entendeu? É isso. Que é isso que eu ia perguntar a você. No caso, até nós estamos fazendo isso, né? Que é criando um projeto no setor, que é segundo setor. Por exemplo, a empresa quer fazer um projeto que atenda os filhos dos colaboradores. Né? Um curso de inglês, você que é um cara que tem expertise em inglês, né? A empresa quer dar um benefício para os colaboradores, ótimo que exemplo. é um curso Kids, né? Curso inglês Kids, eu não sei muito bem como que se fala, mas é mais ou menos isso. Um curso de inglês Kids, que é para os pequenos, né? Kids ainda é crianças, né? Children bem pequeno, e Kids é o pessoal maiorzinho, né? Então, a empresa que quiser fazer esse projeto vai contratar assistente social para elaborar o projeto e para executá-lo. Ótimo. Entendeu? Então, é um exemplo bem claro. Como exemplo, se eu tiver uma ideia, como eu estou tendo, que é essa parte de consultoria no setor privado, para minha empresa, eu contratei você para fazer o quê? Me ajudar a elaborar o projeto, a gente escrever o projeto, colocações, porque você entende todos os setores envolvidos, é isso? Exatamente. O que você vai envolver, né? Fala um pouco. E se for o PCMSO, é a parte da saúde dos colaboradores. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Fala um pouco, então, vamos aproveitar agora e falar um pouco sobre o seu curso, que eu sei que você está morrendo de vontade de já fazer sua propaganda, já... Ainda não. Olha para essa câmera aqui, ó, essa aqui, você fala um pouco sobre o seu curso. O que você vai estar oferecendo no seu curso? Eu sei que você queria isso, não adianta. Pessoal, Gibson está querendo colocar o boi... As vacas na frente dos bois. Falando nisso, o podcast, você assistiu o podcast As Donas de Boi? Não. Foi maravilhoso. Não. Foi muito então, cultural. Pessoal, foi muito em bom. breve, estarei lançando um curso Serviço Social na Prática. Vamos estudar juntos serviço social, participação social, conselhos de políticas públicas, conselhos de direitos. A gente vai ensinar tudo isso na prática. Tá? Em breve. Sim, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas para participarem, isso é uma pergunta muito interessante e importante. As pessoas para participarem desse curso seu, a formação delas tem que ser assistência social? A parte de instrumentais técnicos de serviço social, sim. Agora, participação social, controle social, conselhos de políticas públicas, conselhos de direitos, não. Qualquer pessoa pode. Então ele serve para aquele que agora, vai ajudar ele a se tornar um consultor. Agora a parte de instrumentais técnicos de serviço social é só mesmo para as colegas que são assistentes sociais. Então ele vai ter módulos diferentes, como exemplo, se eu quiser fazer que isso praticamente o que você está fazendo aqui comigo. Teremos módulos diferentes. É uma aula. Que eu tenho aprendido bastante. Então, no caso, se eu quiser aprender certas coisas em relação à assistência social, mesmo que eu não tenha interesse de me tornar um assistente social, eu posso fazer esse curso, e qual o benefício que eu vou ter em fazer esse curso?
Você vai ser transformado. Em quê? No meu caso, que eu não sou Num formado. técnico maravilhoso. É isso. Entendi. Se for assistente social. Não, mas eu tô falando no meu Vai caso. ser uma transformação. Primeiro benefício, quando a colega chegar no seu espaço ocupacional, ela não vai ficar naquele sofrimento que eu e muitas colegas ficamos sem experiência, só com a teoria. Isso é um ponto Né? importantíssimo. Que a gente vai ensinar na prática. Né? E outro benefício também para as pessoas, aí já voltando para as outras, para pessoas, né? Civis que não são assistentes sociais, mas que podem ser professoras também, que também querem atuar em conselhos, que gostariam, que sentem, ou às vezes nem quer, mas acaba sendo imposto ali o momento e ele acaba tendo que atuar. Porque é muito interessante a área. Eu hoje fiquei assim de boca aberta de saber a amplitude da coisa, né? A variedade de serviços oferecidos dentro disso aí. Meio ambiente, o leque do serviço social é muito grande. Muito grande. Muito grande. E com esse tempo agora pós-pandêmico, nós temos que aproveitar essa coisa aí chamada tecnologia, né? Eu era muito leiga, eu tenho aprendido, nossa coisa era só sentar ali no teclado. Mas ainda é gostoso escrever igual nós fizemos hoje, né? Fazer relatório, digitar relatório. Bom. Na época que eu era conselheira tutelar, eu escrevia os relatórios todo à mão. Por isso que hoje seus dedos são todos tortos? Por isso que meus dedos são todos Mentira, tortos. Aí, pessoal, meus dedos tortos. Parana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que também não quero... Como é que a pergunta que não quer calar? Nós estamos em Quissamã, meu podcast é um podcast livre, a gente fala sobre os assuntos e não sobre as pessoas. Então, sem mencionar nomes, sem criticar o trabalho de alguém... Você, com toda essa experiência que você tem dentro me dá essa caneta de volta. Dentro da assistência social, ok? O que... A pergunta é difícil, não é difícil. É que, como você classificaria, ou como você classifica, ou o que você acha? Pronto, fui direto ao assunto, ok? Do serviço de assistência social do nosso município. Lembre-se que eu não estou perguntando de pessoas, ok? Eu não estou perguntando como que trabalham, eu não estou perguntando se é bom ou ruim. Eu estou pedindo a opinião, que fique bem claro para todos vocês, eu estou pedindo a opinião de uma profissional, um olhar profissional, e se você tem alguma dica para melhorar, se estiver ruim, ou se você tem alguma dica que possa ser implementado, do jeito que você já entendeu a pergunta. Gibson, nessas 2 décadas aí que eu tenho atuado em políticas públicas, a gente já falou, para não ser redundante, né? Eu tenho duas experiências para te falar. Na época que eu só vou te dizer isso. Na época que eu era conselheira tutelar, eu passava sempre, às vezes eu ia visitar Carapebus, ou então eu passava e eu via jovens vestindo uma fardinha escrito Guarda Mirim. E eu sonhava que aquela política viesse para Quissamã. Agora, há mais ou menos 1 ano, eu vi acontecer em Quissamã os nossos jovens também sendo inseridos na Guarda Mirim. Né? Tem meninas e tem meninos. Tá? Eu andava também por Niterói, porque os conselheiros tutelares, a gente viaja a cada 3 meses para fazer fórum no município diferente através da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. E nas viagens eu ia a Niterói, nas cidades maiores, a Macaé, que sempre foi uma cidade bem mais evoluída que a nossa, e eu também eu passava e via os espaços escritos, Casa da Criança e do Adolescente. E hoje eu posso ver isso na minha cidade. Isso é política pública, isso é evolução de política pública.
Entende? Agora, voltando ao que você me perguntou. No nosso meio também, de assistentes sociais, nós sempre ouvimos dizer que a assistência social à política, tá? A assistência social à política era a prima pobre das demais políticas. E hoje a gente está dizendo que a assistência social em Quissamã deixou de ser a prima pobre e se tornou a irmã legítima. Por quê? Porque olha que interessante, o recurso que nós recebemos para a assistência foi ampliado. E hoje a assistência social, ela conseguiu crescer, né? Quer dizer, nós temos... Era um CRAS para atender a cidade inteira, no máximo 2, era um aqui e um em Barra do Furado. Hoje a gente tem um em Santa Catarina, um no Sítio, um em Caxias, uma casa social na Penha, que faz, as assistentes sociais vão para lá e fazem todo esse trabalho. Então eu digo para você, a política de assistência social em Quissamã está muito bem equipada. Olha que bom ouvir isso. Ainda temos o CREAS, que atende as pessoas em situação de rua, os idosos, né, que é a parte da complexidade, né, chamada complexidade, ações mais complexas, é pelo CREAS. Recentemente, a secretária de assistência implantou um serviço para atender as pessoas LGBT. Tudo isso nós trouxemos de debates em conferências. Por isso que eu falo que eu gosto tanto, que um debate que nós fizemos numa conferência gerou já um centro de atendimento às pessoas LGBT. Isso e em breve teremos também o conselho, teremos o plano, né, de políticas públicas, plano municipal para políticas públicas para a população LGBT, e creio que em breve também vai acontecer o serviço de atendimento à população LGBT na saúde, porque também foi uma proposta que foi aprovada na Conferência de Saúde de 2021. Então depois podemos fazer um podcast em relação a isso. Exatamente, dá para a gente convidar, né, as pessoas que estão à frente, organizando, né, mais ou menos assim. Então, assim, da nota que você... Eu vou colocar uma nota de 10, eu dou 9, porque sempre precisa implementar. Né? A gente está sempre precisando. Mas eu fico o que é implementar? Isso. É interessante que outro dia eu estava estudando um artigo e aí a gente aprendeu o seguinte: primeiro você implanta, né? Aí depois você tem que avaliar como que aquilo está, se está bem, se não está. Se você perceber que não funcionou totalmente os 100%, aí você simplesmente implementa. Né? Então você implanta e vai implementando os serviços. É mais ou menos até assim. Alcançar. Então eu dou nota 9 para a assistência social de Quissamã por conta das implementações que a gente está sempre, né, fazendo. Então, gente, okay? Vocês aí que estão nos assistindo, mais uma vez, que estavam por fora desses acontecimentos, eu estava por fora de vários acontecimentos em relação à assistência social em Quissamã. Deu para perceber que vai muito mais além que tudo isso, entendeu? De que simplesmente a assistência social aqui e ali, isso é muito importante. Então, se vocês quiserem mais informações, vocês podem entrar em contato conosco. Pode ser por esse site que vai aparecer aqui, pode ser por esse e-mail que a gente vai colocar aqui, por esse número. Ana, você pode deixar o seu número direto, se você lembrar, você já sabe o número da... O meu número de... Como é o nome da sua empresa? Amasg Consultoria Social. Ótimo. O nosso Instagram é Amasg Consultoria Social, né? @Amasg Consultoria Social. E o Facebook é Ana Maria Gonçalves, tá, pessoal? E o meu contato é 22 992 62 3397. É o meu WhatsApp. Fiquem à vontade para a gente conversar. E agora eu vou cobrar você por essa propaganda toda, né? Pode cobrar. Ótimo. Ana, muito maravilhoso. Foi muito bom conversar com você sobre tudo isso. Eu espero que possamos fazer outros podcasts, porque o assunto ele é muito vasto. E você viu que a gente falou aqui, falou ali, mas no final nós chegamos a
cobrir todas as coisas, eu fiz umas anotações aqui. Vamos enfatizar um pouco, em outros momentos, Gibson, sobre as organizações sociais, tá? Sobre os conselhos de políticas públicas, né? A gente vai conversando um pouco. E eu gostaria de lembrar, que eu anotei aqui, eu não posso esquecer, que você falasse um pouquinho, já que nós falamos de você ajudar tantas pessoas, nós falamos de um serviço que é prestado para a cidade inteira, tá, no município. Você havia mencionado, quando a gente estava off, você havia mencionado sobre superação. Eu gostaria que nós terminássemos, tá, falando sobre superação, tá? E a gente termina com esse vamos chamar de tema. Superação. Como você viu, eu venho atuando, trabalhando. Em 2013 eu me graduei, né? E continuei estudando e trabalhando, ora no município de Quissamã, ora fora, ora em serviço público, ora privado, ora em organização social. Mas em 2019 eu comecei a sentir algumas questões nas minhas articulações. Com a pandemia, com a Covid, que eu fui acometida 2 vezes pela Covid, essa questão foi só piorando de saúde. A minha questão de saúde foi piorando, e aí, além de uma protusão cervical, de uma osteopenia no quadril, na lombar, além de, né, os joelhos, né, também bem danificados, sem a cartilagem, eu fui só piorando com a Covid. E aí também eu já tinha uma questão de pressão alta, aí adquiri tendinites nos tornozelos, a tal fascite plantar no pé esquerdo, esporão também, né, calcânio, e fibromialgia. Para fechar o pacote, em outubro, eu fui levar o meu exame de rotina anual para o nosso médico de família, nosso amado Dr. Tales, porque eu digo nem só o nosso bairro Caxias, mas que Quissamã inteiro ama ele, né? Porque ele atuou aí na época da Covid, então... Fica o convite, doutor Tales, para vir aqui fazer um podcast conosco. Vou convidá-lo, que ele é maravilhoso. Convida ele, vai. Tá. Então, doutor Tales, você está convidado, meu querido. A gente já trabalhou juntos na época de NASF. Você está convidado a vir participar de um podcast aqui na Fox com nosso querido Gibson. Obrigado. E aí, a minha saúde, Gibson, ela foi se deteriorando, até que no ano passado eu comecei a sofrer demais, porque surgiu fibromialgia, essas questões nos pés, eu passei quase não conseguia andar, e aí os médicos me orientando a fazer hidro, a pedalar muito, por isso que eu ando muito de bicicleta. Muitas vezes as pessoas, te falei, as pessoas você não deveria estar andando de bicicleta. Não, eu prefiro ir de bicicleta, lembra que eu falei que você não estava... Se eu não me movimentasse, eu estaria na cama. Encravada, né? Entrevada já. Falei encravada? Não sei. É entrevado ou encravado? Entrevado. Isso aí, esse eu asa aí. Estaria lá de cama e não estaria mais nem... Acamada, ficou melhor. Estaria acamada, do jeito que as pessoas quiserem entender. Mas aí, quando eu cheguei a Dr. Tales, em outubro, para levar o exame anual, a minha glicemia também está alterada, chegando a 160, 150, 140. Fechei o pacote, né, das questões de saúde. Com isso, eu estou perdendo contratos lá fora, estou deixando de assumir contratos lá fora, processos seletivos. O contrato que eu assumi em 2022 do Estado, para trabalhar na educação, antes do término do contrato, eu acabei perdendo o contrato, porque excedi nos atestados, e o contrato rezava que não poderia dar mais de 15 dias atestado. Foi justamente no período que eu tive, Covid pela segunda vez,
né? Foi em junho de 2022. Isso me agravou demais. A Covid me deixou muito sequelada. E aí eu tô tendo que me ressignificar. Daí essa questão de mergulhar de cabeça aí no digital, né? E também começar a preparar os cursos e começar a ensinar as pessoas aquilo que eu sei bem, que é atuar nessa... Que essas dificuldades não conseguiu, porque isso é importantíssimo. Nós falamos muito sobre conhecimento. Eu vejo os processos seletivos e não consigo, e não me animo a me inscrever, porque eu sei que eu vou passar no processo. Sim, mas não conseguiu, isso é importante, que a gente está falando sobre superação. E não vou poder assumir. Então, agora eu estou me superando, porque eu tirei 15 dias de férias em dezembro e agora em janeiro mais 15. Então eu tenho me cuidado bastante, eu tenho saído para pedalar e tenho feito a hidro com frequência, porque eu faltava bastante. Então eu estou sentindo uma melhora significativa dentro de um mês para cá. Daí a superação. Ressignificar profissionalmente através aí desse mundo digital que está sendo assim. Então, em outras palavras, você está dando a dica ou está sendo o exemplo de que mesmo com todas as dificuldades físicas ou dificuldades no caso de certas doenças, né, que te impedem de ter certas atividades ou certos problemas físicos, vamos colocar assim, você consegue ainda usar essa capacidade que você tem, essa bagagem. Tá? A mente, né? A mente ficou bem bagunçada também, mas com o tempo... às vezes eu troco uma palavra, penso uma coisa, falo outra, entendeu? Mas graças a Deus a minha mente está assim... Já melhorou assim uns 80%, que a minha mente ficou bem bagunçada também. E qual a dica para as pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando... ou já passou por umas, continua passando por outras? Se cuidem, se cuidem. Não fiquem na cama ali deixando a depressão tomar conta de você. Não deixe a depressão tomar conta da tua vida. Vai em busca Deus, busca saúde, busca os profissionais de saúde, vai fazer hidroginástica, vai pedalar, cuide-se. Senão você fica acamado na depressão e ali acaba a pessoa. Tudo vai acabando, isso é muito bom. Esse ânimo que você traz pra gente, com esse sorriso maravilhoso. Deus, amém. Deus em primeiro lugar. Graças a Deus. Ele em primeiro lugar, Gibson. Que ótimo. Né? Sem ele não somos nada, né? Nada. Tá? Gente, então vou terminando por aqui, agradecendo a vocês por ter assistido até agora. Não se esqueçam de... tiver perguntas ou o que for, pode escrever aí embaixo, pode entrar em contato conosco. E eu vou deixar que a Ana termine dando as dicas dela, dizendo tchau a vocês, e depois eu simplesmente fecho pra gente ficar... o quê? Fazendo o quê? A gente vai ficar jantando? A gente vai jantar? O que é? Tá na hora de jantar não, tá, menina? Não. Tá cedo. Fala então que termina depois. É porque a gente Pessoal, agradecer a Deus, agradecer ao Gibson, nosso querido Rafael que está aqui com a gente, fazendo as gravações. Rafael que está aqui. Só cuidando das gravações, ele fica ali nos bastidores. E agradecer a todos e todas que vão assistir esse podcast. Se puderem compartilhar, a gente vai ficar muito grato. E deixar um beijo no coração de todo mundo e dizer, cuide da tua saúde física e mental, porque você merece. Um beijo grande no seu coração. Tá aí a dica. Então a gente termina, vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês e até a próxima. Beijos. Bye, bye. Fiquem com Deus.